Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Estamos há 9 anos no ar, aliás, um dos projetos que mais tem continuidade dentro do Brasil, que fala de relações internacionais. A gente tem muita felicidade em poder levar para vocês discussões de temas internacionais e suas interfaces regionais, nacionais e locais. Um programa diferente porque a gente tem um bate-papo sensacional, viagem pelo mundo da música, informações e, acima de tudo, a participação sua no nosso programa. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, coordeno o curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia e quero logo apresentar a minha equipe de locutores do programa de hoje, a começar com Camila Neres, estreando no programa de hoje. Seja muito bem-vinda, Camila. Bom dia, professor. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui nessa mesa com vocês, participando dessa conversa incrível. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para o nosso seguidor do Twitter, Cássio Pereira. E também já deixar aqui para que vocês também nos sigam no Twitter, o @pglobalizando. Muito bem, Camila. Também quem está estreando na locução do programa de hoje é Gabriela Grosso. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, ouvintes do programa Globalizando. É muito bom estar aqui com vocês essa manhã. E eu quero aproveitar para mandar um abraço para Rose Silva, do nosso Instagram. Muito bem. E completando o nosso time de locutores está a líder da equipe de entrevistas, Larissa Hiro Schoenberg. Bom dia. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, Daniele. É um prazer estar aqui, no programa. E eu queria mandar um abraço para nossa seguidora do Facebook, Mara Massete. Faça como ela. Siga a gente no Facebook, programa Globalizando. Olha, temática importantíssima hoje no programa. Nós vamos falar de humanização da saúde e eu quero logo dizer que é um programa super importante, um programa super necessário. E para falar sobre esse tema, eu não poderia deixar de receber com muito carinho a professora Daniele Farias. Ela é mestre em Epidemiologia e Vigilância em Saúde pelo Instituto Evandro Chagas, é especialista em nutrição clínica hospitalar e ambulatorial pela AVM Educacional, possui MBA em Gestão de Alta Performance Educacional pela nossa querida UNAMA, pós-graduando em Práticas Gastronômicas pela mesma universidade. Ela é graduada em Nutrição pela Universidade Federal do Pará e atualmente é coordenadora dos cursos de Nutrição e também de Gastronomia na Universidade da Amazônia, além de ser autora dos projetos de responsabilidade social Nutrindo um Mundo Melhor e Ser Diferente Não É Doença. Professora Dani, que prazer receber você aqui no programa. Bom dia, professor. Bom dia, meninas. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui hoje, conversando um pouquinho com o senhor e com todas, para que a gente possa esclarecer um pouquinho mais, sobre a nossa saúde. É muito bom, viu, Dani, receber, porque é um tema altamente importante, é um tema relevante. A gente precisa falar mais disso, né? Com certeza. Todos devem saber falar um pouco mais sobre a saúde, sobre a humanização do processo, sobre a sua saúde também, Perfeito. Globalizando. Fique por dentro. Segundo o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, a saúde deve ser um pré-requisito e não uma recompensa, no centro de qualquer abordagem para o crescimento. Na década de 40, a saúde foi definida pela organização como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência ou presença de doenças, fazendo com que o bem-estar fosse relacionado à promoção de melhorias das relações interpessoais, como ocorre atualmente no processo de humanização da saúde. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio UNAMA a professora Daniele Farias. Ela é mestre em Epidemiologia e Vigilância em Saúde pelo Instituto Evandro Chagas e é coordenadora dos cursos de graduação em Nutrição e Gastronomia aqui da UNAMA. Professora, o Paulo Ponte está fazendo uma pergunta interessante no Facebook. Quais têm sido os empecilhos relacionados à humanização da saúde? Acredito que hoje, se trabalhar com a humanização, passa muito pelo nosso recurso humano. Então, as pessoas precisam compreender de uma forma muito mais empática sobre as questões sociais, sobre as questões que envolvem o bem-estar daquela pessoa. Tem uma frase que eu gosto muito, que todas as vezes que nós formos cuidar de alguém dentro dessa grande área da saúde, a gente está cuidando de o amor de alguém. Perfeito. E esse amor de alguém precisa ser muito bem cuidado, com todos os cuidados que nós possamos oferecer. Então, quando se pensar em humanização, infelizmente ainda um dos maiores empecilhos é o nosso próprio
profissional, nosso próprio recurso humano. Nesse sentido, quando a gente fala de humanização, a gente olha para além do paciente, para além do tratamento. Tem que olhar para aquela pessoa que está na sua frente, que tem uma história, né? Sim. Dentro da Organização Mundial de Saúde, tem alguns termos na saúde coletiva que nós trabalhamos com a integralidade do ser humano. Perfeito. Trabalhar com o indivíduo na sua totalidade. Todas as suas relações sociais, culturais, emocionais. Por exemplo, aqui a nossa cultura, ela é muito forte, na forma alimentar também. Então, trabalhar com humanização, um paciente dentro de um hospital, você também tem que prever isso. Então, se você for pegar populações tradicionais dentro de um hospital, por exemplo, os indígenas que são presentes, a gente precisa também abordar isso dentro do cuidado. E muitas das vezes é uma dificuldade quando você precisa trabalhar com uma cultura diferente ou com uma cultura mais forte, mais marcante. Isso mexe, na verdade, com a necessidade de quem está na área da saúde, seja o acadêmico, seja quem quer entrar na área, seja o profissional, precisa se preparar também para cuidar do diferente, aquele que não pensa como você e tal. Exatamente. Eu acho que todas as profissões, elas passam muito por isso. Se a gente conseguir trabalhar a empatia em cada área, em cada profissão, a gente consegue melhorar bastante o nosso mundo como um todo. Mas se tratando de saúde, ainda mais. Porque essa pessoa que você está cuidando, provavelmente o bem-estar dela não está da melhor forma. Então, nesse momento, a gente tem que ter um cuidado ainda redobrado. Tem um filme chamado Patch Adams, O Amor é Contagioso, onde tem uma cena que eu gosto muito. Ele ainda é estudante, ele está acompanhando o médico, o professor, e para-se em frente a uma maca de uma pessoa que está doente. Aí o professor começa a falar, bom, esse sinal aqui é de diabetes, aí alguém pergunta qual é a profilaxia, qual é o remédio, etc e tal. E ele levanta o braço e diz assim, como é o nome dela? Esse é um diferencial, né? Com certeza. Hoje, as práticas, né, quando a gente trabalha com a humanização do processo, é justamente isso, Por que o termo é humanização? É porque você tem que ver aquele indivíduo. Quem é ele, quais são as necessidades dele, quais são os desejos, os anseios. Então, muitas das vezes, a gente faz uma reflexão que a gente estuda mais a doença do que a saúde. Nós somos da área da saúde, mas a gente só quer estudar doença. Então, hoje, estamos voltando, retomando um pouquinho mais para estudar a pessoa, o indivíduo e o bem-estar dela. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos falando de humanização da saúde com a professora Daniele Farias. Aliás, é um prazer recebê-la aqui, até porque ela é a coordenadora dos cursos de nutrição e gastronomia aqui da UNAMA Ananindeua. E tem uma pergunta, professora, no Twitter, muito interessante. A Márcia Lopes, obrigado, Márcia. De que forma a saúde vista como mercadoria prejudica a humanização? De todas. A saúde não pode ser vista como mercadoria, mas infelizmente é tratada assim. Tanto na parte pública quanto na parte privada, nós temos muito o profissional mercadológico. E a gente precisa, de todas as formas, mesmo que seja por uma consulta paga, trabalhar a humanização. Não é você pagando ou não pagando, ou pagando de forma indireta através dos impostos, que você merece menos atenção e menos cuidado. Você sabe que, de alguma forma, a gente, quando fala dessa saúde como mercadoria, a gente está matando um direito, né? Porque, de alguma forma, todos têm o direito à saúde. E eu estava vendo a Hiro falar agora dos Estados Unidos, que não tem serviço único de saúde. O Brasil tem. Isso deveria ser defendido de todas as formas. Com certeza. Eu já fui para alguns congressos onde eles valorizavam muito o nosso Sistema Único de Saúde. Pessoas de fora do Brasil que valorizavam muito o nosso Sistema Único de Saúde. E, infelizmente, internamente ao Brasil, a gente não tem essa valorização tão grande. Então, é um sistema que deve ser defendido. Ele tem algumas mazelas, sim, que devem ser melhoradas, mas isso muito mais por conta do RH, do recurso humano, do profissional, de quem gere, de quem faz, do que, de fato, do sistema. O sistema foi muito bem planejado, muito bem projetado, e ele está para atender todos, independente de qualquer condição. Gabi? Então, é impossível a gente falar em saúde sem trazer para esse cenário atual que a gente ainda vive de pandemia, né? Então, é possível dizer que essa necessidade de haver uma maior humanização na área da saúde foi trazida à tona depois da pandemia, né? Em meio a esse cenário pandêmico que a gente teve que ter tanto o distanciamento social, em que mesmo o paciente debilitado, os médicos e enfermeiros não podiam ter um contato muito próximo com ele? Na verdade, os profissionais de linha de frente, eles tinham o contato. Só que eu acho que essa pandemia, o que mais marcou foi o medo. O medo de perder alguém de alguém e o medo de perder o seu alguém. Então, é muito importante que, nesse momento, a gente fique um pouquinho mais
apegado àquilo, a gente valoriza um pouquinho mais a vida. O fato de respirar, hoje a gente valoriza muito mais. A gente entende que não é tão fácil assim. Continuar respirando. E é interessante que a Gabi pergunta, né? Porque mais do que nunca a gente precisa encontrar novas formas de humanização. Se, por exemplo, na pandemia a gente não podia nem chegar próximo, a gente podia, de alguma forma, transformar algum gesto de carinho para aproximar-se, né? Exatamente. Dentro dos hospitais, tem muitos hospitais hoje que trabalham muito forte essa questão de humanização. Então, muitos vão trabalhar com algumas perspectivas, por exemplo, colocar uma rede para o indígena, que ele fica muito mais confortável do que uma cama. De repente, comemorar o aniversário de alguém que está internado. De repente, fazer uma massagem nos pés de alguém que está acamado por muito tempo. São práticas que a gente consegue trabalhar essa questão. Sensacional. Professora Daniele Farias conosco no programa Globalizando. Estamos falando de humanização e saúde. Quero mandar um abraço para a galera que está agora lá no Centur. Está acontecendo a feira do equipe e tem uma galera de relações internacionais coordenado pela professora Lígia e pela Heloísa. Estão lá fazendo a divulgação do curso de relações internacionais. Daqui a pouco vamos falar direto de lá. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Conversando sobre humanização e saúde com a professora Daniele Farias, que também, além de outras coisas, é mestre em epidemiologia e vigilância em saúde pelo Instituto Evandro Chagas. E nós estamos conversando sobre isso. Tem uma pergunta chegando, professora, do Peter Baraúna, pelo Twitter. O Peter diz o seguinte, obrigado, Peter. Existe diferença entre humanização na saúde privada e na saúde pública? Não deve ter. Já que nós estamos trabalhando com essa integralização do cuidado e você tratar o indivíduo não importando qualquer situação, não deve ter nenhuma diferença ou discriminação entre o setor público e o setor privado. Inclusive, existem algumas garantias. Por exemplo, atendimentos de urgência e emergência, independente se você tem plano de saúde ou não, você precisa ser atendido pelo local mais próximo. E pode ser um local privado, por exemplo. Eles não podem recusar o atendimento. E aí passa necessariamente pela sensibilidade do profissional de saúde, né, professora? Com certeza. Infelizmente, hoje a gente pensa com uma cabeça muito ainda fechada, onde existem protocolos, padrões a serem seguidos e muitas das vezes você esquece a pessoa que está atrás daquele protocolo, daquele padrão. Então, o processo de humanização, ele visa muito olhar o indivíduo na sua necessidade inicial, o que ele está precisando naquele momento. Mesmo assim, né, não devendo existir essa diferença, quando a gente pensa sobre aquela parte da saúde sendo uma mercadoria, né, parte de um comércio no setor privado, ainda assim não traz assim, uma leve diferença entre os dois? Às vezes sim. Na verdade, hoje nossos profissionais de saúde, normalmente eles estão tanto no público quanto no privado. Então não tem como você diferenciar se você é o mesmo profissional e você trabalha com processo de humanização, não tem a menor motivo de você diferenciar. Até porque você está recebendo pelos dois. O Sistema Único de Saúde, mesmo sendo público ao usuário, ele é pago por todos nós e recebido pelo profissional de saúde. Então, na verdade, nada é gratuito. E, na verdade, quando você faz a diferença, acaba sendo uma desumanização. Desumanização. E eu fico aqui me perguntando isso porque, de novo, vou citar o filme porque eu gosto muito dele, né? Tem uma cena inicial, e eu já convido você a assistir, né? Pat Adams, O Amor é Contagioso. Tem uma cena inicial que o protagonista inicia a faculdade de medicina. E o reitor daquela faculdade, ele faz uma palestra inicial dizendo assim, aqui vocês deixarão de ser seres humanos para serem médicos. Então, essa relação, o profissional acha que perde a humanidade quando está com a parte da saúde. Exatamente. Na verdade, nós precisamos trabalhar isso. O que é a humanização? O que a gente trabalha enxergando o outro indivíduo? Existem alguns vídeos, algumas coisas que fazem a gente parar para pensar quando a gente vê alguém passando do nosso lado precisando de ajuda com uma sacola ou alguma coisa e que você não ajuda. Imagina no hospital alguém passando precisando de um cuidado especial e você não fornece isso. Então a gente precisa de fato trabalhar como seres humanos e entender o que é isso, como que a gente vai fazer o cuidado. Maravilha, professora Daniele Farias, que bom recebê-la aqui no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. Eu estava esperando por essa entrada. Olha, vocês vão ver que entrada maravilhosa. Eu tô vendo a foto aqui da galera, todo mundo preparado. Quero dar um abraço à galera que está exatamente lá no Centur e vou chamar Paulo Vitor. Paulo Vitor, você. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a você que nos acompanha aqui na Rádio Nama. Exatamente, eu estou aqui no Centur, na Feira de Profissões, e hoje eu vou falar com a professora Lígia. Ela que está coordenando esse evento incrível e ela vai contar um pouco sobre a expectativa, como é que está acontecendo. Bom dia, professora.
Bom dia, ouvintes do Globalizando, bom dia, professor Mário Tito. Nós estamos aqui direto do Centur para a primeira feira do vestibular, oficialmente divulgando o curso de Relações Internacionais. Professora, qual a sua expectativa com relação ao evento? O que a senhora espera desse evento? Eu espero que esse evento seja uma vitrine para o curso de Relações Internacionais, uma vez que a gente tem vários diferenciais dentro do curso, e mais do que isso, né, além de uma formação qualificada dos nossos professores. Professora, muito bacana. E outra pergunta, qual o posicionamento da UNAMA com relação a essa feira? Então, de que forma a UNAMA consegue se destacar, né, entre os outros cursos? A UNAMA, ela tem uma história de ensino dentro da Amazônia. Então, ela já entra com esse diferencial, né, que a própria experiência que da Universidade da Amazônica tem consolidada dentro desse ambiente acadêmico e universitário. Agora, claro que em Relações Internacionais é um curso que se renova, né? Tem uma estrada também aí dentro dessa história, da formação de internacionalistas direto da Amazônia, além de ter aí um arsenal de atividades de extensão que dão essa cara de novidade para o curso de Relações Internacionais. O programa Globalizando, né, consolidado há mais de 10 anos, faz parte disso, o NEP, como uma pesquisa do campo de Relações Internacionais, estudos de gênero com GENERE, o site internacional da Amazônia, com produção dos nossos acadêmicos, além aí da gente estar com um projeto novo, que é uma empresa júnior para trabalhar justamente com a área de comércio exterior. Sensacional, professora. É muito bacana a UNAMA, realmente, o curso de Relações Internacionais está destacado dessa forma, com relação ao comércio exterior, preparando os profissionais para esse mercado. Paulo Vitor. Professora, muito obrigado. Paulo Vitor, Oi, eu queria que você me dissesse quem é que está aí, quais são os alunos que estão aí de Relações Internacionais divulgando o nosso curso? Professor, aqui no nosso stand tem a Agatha do terceiro semestre, tem o Pablo Gomes, tem a Heloísa, tem vários alunos, professor, tem a Aline, então tá todo mundo muito empolgado com esse evento, o evento já começou, a galera tá vindo aqui no stand querendo saber sobre o curso de Relações Internacionais, então tá muito bacana. Muito obrigado, Paulo Vitor, sensacional, viu? Sucesso para vocês, daqui a pouco estaremos aí para fazer também uma palestra sobre Relações Internacionais. Grande abraço para todos aí, Paulo Vitor. Valeu, professor. Globalizando. Fique por dentro. A revista da Universidade Federal do Piauí fala sobre a importância da humanização do atendimento nos hospitais públicos, tendo como objetivo a melhoria do SUS e levando em consideração a necessidade dos usuários desse serviço. E para alcançar esse objetivo, é necessário a criação de mecanismos para que todos os segmentos desse sistema sejam ouvidos, desde servidores, gestores e principalmente os usuários, para que todos tenham suas necessidades atendidas. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Quem está com a gente nos estúdios da Rádio Nama hoje para falar de humanização e da saúde é Daniele Farias, e ela, além de ser mestre em Epidemiologia e Vigilância em Saúde pelo Evandro Chagas, ela é pós-graduanda em Práticas Gastronômicas pela nossa universidade. Professora Dani, tem participação dos nossos ouvintes, vamos acompanhar. Olá, meu nome é Tiago Sarjo, do curso Relações Internacionais e do primeiro semestre. E minha pergunta é o seguinte: existem países que têm adotado o modelo brasileiro de atendimento na saúde como referência? Existem alguns países que vão tentar se espelhar no nosso sistema único, mas o SUS, de fato, o Sistema Único de Saúde, ele foi criado no Brasil e hoje nós não temos nenhum que seja exatamente igual, mas várias políticas de saúde que nós utilizamos aqui também são utilizadas em outros países. É interessante porque acaba sendo um modelo de referência para que o Estado possa assumir o seu papel relevante. Porque a gente pensa assim, né? Quais são os espaços onde o Estado deve estar à frente? Saúde, educação, trabalho, etc. A saúde, ela é estratégica, né, Dani? Com certeza. Acredito que se a gente trabalhar muito esses dois preceitos, né, que a gente representa, que é a saúde e a educação, os outros todos caminham muito melhor. Então, uma população saudável, uma população que tenha em si o bem-estar e uma população bem educada vai conseguir fazer com que as outras rodas consigam girar. É muito importante o curso, por exemplo, de nutrição e gastronomia aqui da UNAMA, exatamente, e assim como os outros de saúde, né? Porque tentam dar essa formação para o futuro profissional, para que ele tenha essa sensibilidade.
Com certeza. Hoje a gente trabalha com algumas ferramentas, por exemplo, o gerenciamento em saúde. É muito interessante para que todos os profissionais se conheçam, entendam cada um o seu papel, cada um a sua importância e que a gente consiga também trabalhar com esses processos de humanização dentro das nossas práticas de extensão, dentro das nossas clínicas, dentro de aulas que vão fazendo com que eles consigam enxergar o indivíduo na sua totalidade. Hiro? Camila. Então, eu conversando com a minha amiga e com a mãe dela, né? Um beijo pra tia Carmen, um beijo pra Luísa. Beijo, Carmen. A gente ficou conversando como que, na época que a Carmen se formou em medicina, não era tão abordada a questão da humanização, de enxergar o paciente na sua totalidade, se preocupar. Então, é uma coisa realmente que depende do profissional, de querer dar essa atenção, mas que hoje em dia, por exemplo, na turma da minha amiga Luísa, existe a disciplina de humanização do profissional de medicina. Então, realmente, a gente está trazendo essa questão de abordar. Então, eu lembro que ela falou sobre a musicoterapia para trabalhar com os pacientes, toda essa atenção para o paciente de uma forma humana. Isso. Eu acredito que hoje isso é um papel tanto do profissional de saúde, quanto do aluno em formação, quanto do professor que está formando esse aluno, quanto do próprio governo prestar isso. Então, se você já é formado há muitos anos, você precisa também ser instruído pelo governo, pelas políticas, para que você compreenda esse processo de humanização. O professor Mário Tito falou muito sobre o filme, e lá é muito interessante como eles são contrários à metodologia que ele adota. Perfeito. Então, hoje, a gente precisa que todos, os gestores, os profissionais, os alunos, os pacientes, entendam o que é esse processo de humanização, que a gente consiga se reconhecer, mesmo em classe, como ser humano. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com a professora Daniele Farias, ela é coordenadora dos cursos de Nutrição e Gastronomia aqui da Universidade da Amazônia. Eu queria começar, não exatamente ainda pela pergunta do nosso ouvinte, mas assim pelo que a Hiro falou agora, né? Sobre o atendimento psicológico, professora Dani. Eu acho que é fundamental, né? O profissional de saúde ele tem que ter um pouco dessas práticas psicológicas, né? Sim, acho que é uma coisa que, inclusive, que ainda está em falta. Ainda precisamos melhorar dentro das universidades, trabalhar um pouquinho mais com esse psicológico, principalmente essa geração agora saindo de uma pandemia onde muitos foram afetados emocionalmente, psicologicamente, com perdas familiares, com perdas de profissionais, com muitas perdas de pacientes, e isso tudo vai mexendo. Eu acho que o medo é uma das principais palavras que representam essa pandemia. E talvez o medo tenha sido algo que vai fazer com que algumas mudanças venham por aí. Aproveitando esse momento que a gente falou sobre a parte de psicologia, queria que a senhora indicasse pra gente, né, aqui em Belém, lugares que a gente pode procurar assistência psicológica. É muito importante, né, difundir essas informações para o nosso público, para eles terem acesso. Pronto, estamos aqui. Universidade da Amazônia, Unama Nanindeua, fazendo os atendimentos do plantão psicológico. As nossas clínicas também, que vão ter atendimento nutricional, atendimento psicológico, atendimento odontológico, atendimento também com fisioterapeutas. Então, a universidade é uma proposta para toda a sociedade que possa, além de aprender, vocês aqui alunos estão aprendendo, a sociedade também pode vir aqui para buscar atendimento com os profissionais de saúde. Muito legal, até porque o Boaventura de Souza Santos disse que a universidade precisa estar aberta para os vários saberes, e isso é importante, né, Dani? Isso é maravilhoso, é um ganho para todos. Exato. A Margarete Alves, do Twitter, obrigado, Margarete, lhe pergunta o seguinte: mesmo o Brasil sendo um modelo internacional em questão de saúde, por que a humanização é muitas vezes esquecida na hora dos atendimentos? Eu acho que é algo que precisa ser muito pensado, muito trabalhado pelos gestores, mas também a gente tenta enxergar alguns motivos. Por exemplo, a falta de valorização do profissional, a falta de estrutura física, de equipamentos, isso pode atrapalhar. Mas claro que isso não deve ser um ponto a ser discutido. Não importa o quanto se ganha ou o que você tem, se você escolheu aquilo, você tem que fazer com todo amor, com todo carinho e cuidar do amor dos outros com todos os cuidados possíveis.
Então, mesmo que tente se justificar por conta ainda da falta de valorização, a gente precisa melhorar a valorização do profissional, mas ainda assim fazer o nosso melhor atendimento. E aí, né, Dani, o papel do professor, o papel do coordenador, o papel do gestor educacional é fazer com que esse momento de formação acadêmica não se restrinja só ao momento da formação do conteúdo, mas seja a formação da pessoa, né? A formação pessoal. Nós temos que formar bons profissionais, mas boas pessoas também para devolver para a sociedade. Então, acho que essa é a missão da universidade. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. O Site Internacional da Amazônia é um projeto de extensão que está há 9 anos já no ar, em maio vai fazer 9 anos, né? E vamos falar do Site Internacional da Amazônia, o primo do Globalizando, com a Kate Oliveira. Seja bem-vinda, Kate. Bom dia, professor Mário Tito, professora Daniele e equipe do Globalizando, e para você que está ligado no programa. Kate, é muito interessante o site, porque produz muita coisa, né? Fala da produção dessa semana, por favor. Para começar a semana, nós temos o texto da Lara Vitória, do 3º semestre, sobre a situação do Peru. Já na quarta-feira, nós temos o artigo da Maiara Helena, do 5º semestre, falando sobre a Coreia do Norte e a manutenção do hard power na atualidade. E para sextar bem, tem o relatório de avaliação do IPCC, Mudanças Climáticas de 2022, da Gabriela Grosso, do 3º semestre. Muito bem, e sempre coisas muito interessantes, porque são os alunos que produzem, né, Kate? Isso, professor. E o que tem mais? O que você escolheria dos vários quadros que tem o site que você destacaria mais? Posso falar do que eu faço parte? Claro, pelo amor de Deus. O Amazônia em Foco, com certeza. Por que o Amazônia em Foco é importante? Porque a gente debate e pesquisa sobre temáticas, né, que envolvem a Amazônia e todas as dinâmicas que envolvem a região e que nos afetam, seja de forma indireta ou diretamente. Legal. Daqui a pouco nós vamos ter a nossa reunião geral, né? Tá todo mundo chegando aqui no Nama BR. É sempre bom receber novos alunos, né, Kate, para participar desse momento, né? Sim, com certeza. E eu quero desejar, então, para o site vida longa e, acima de tudo, sucesso para você. Muito obrigada, professor. Legal, Kate Oliveira conosco no programa Globalizando, falando do site internacional da Amazônia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Conversando com a professora Daniele Farias, ela é autora dos projetos de responsabilidade social Nutrindo um Mundo Melhor e Ser Diferente Não é Doença. Vou quebrar o protocolo. Queria que você falasse desses projetos de responsabilidade social, que já o nome são muito sugestivos. E eu estava pensando exatamente nisso. Eu quero falar sobre os projetos para todo mundo entender o que é. Claro. O projeto Nutrindo Sonhos, ele vai passar por vários momentos do ano, como, por exemplo, trabalhando as questões de horta sustentável, aproveitamento integral dos alimentos, reaproveitamento dos alimentos, ensinando, inclusive, essa semana nós fizemos a arrecadação de alguns alimentos e vamos doar para o Centro Social Dom Orione, que fica aqui atrás do Hospital Metropolitano. E lá, além de levar os alimentos, nós vamos ensinar como que elas vão reaproveitar, como que elas vão aproveitar o alimento na sua totalidade e conseguir balancear a alimentação que elas vão ofertar para as crianças. Isso não é tão simples. Dentro da graduação a gente começa a conhecer, mas a gente percebe que a população em geral não sabe como. Às vezes a gente ainda tem alguns preconceitos sobre a casca, sobre o talo, sobre partes que não são vistas como comestíveis. Então, o Nutrindo Sonhos, ele passa por esse processo e também em alguns momentos, como por exemplo no Natal, onde a gente consegue fazer doação de brinquedos, de alimentos e conseguir proporcionar momentos bem legais para as crianças. E o Ser Diferente é um projeto muito interessante que nós tivemos semana passada aqui na Universidade da Amazônia, trazendo crianças com autismo, com síndrome de Down, crianças que não têm nada diagnosticado, ou seja, fazendo integração de crianças diferentes, de adolescentes diferentes e de profissionais que vieram da educação física, nutrição, gastronomia, serviço social, psicologia, pedagogia, vários profissionais e várias crianças e adolescentes compartilhando de um mesmo momento para que a gente saiba também lidar com as diferenças. E tem tudo a ver com o nosso programa. A gente está falando de humanização passa por essas práticas, não é? Exatamente. Quando a gente consegue entender que ser diferente na sociedade é o que nos torna seres humanos, a gente consegue, com certeza, trabalhar muito melhor. Então, o nosso foco esse ano foi com o autismo. O autismo, ele é algo que está crescendo muito a discussão, os debates,
os experimentos, a ciência em volta desse mundo e que o profissional de saúde tem que aprender a lidar com essas crianças que trazem muita felicidade, muita alegria pra gente e que a gente precisa, assim, fazer algumas ferramentas para que eles consigam ser incluídos na sua totalidade. Tem um tempinho ainda para lhe perguntar o seguinte, você é coordenadora dos cursos de nutrição e gastronomia. Eu vi a UNAMA diminuir de número e depois agora vi explodir de número de alunos aqui a UNAMA BR, né? Como é que você se sente fazendo parte dessa renovação da UNAMA BR? Eu fico muito feliz, gosto muito da Universidade da Amazônia. Me coloquei enquanto profissional aqui, já fui gestora antes de entrar na Universidade da Amazônia, fui gestora dos cursos técnicos de alimentação e nutrição. Eu cheguei aqui para ser professora e logo depois me tornei coordenadora de nutrição e agora também coordenadora de gastronomia. Fiz dentro da casa o curso de gastronomia, estou fazendo a pós de práticas gastronômicas e fiz também o MBA aqui na Universidade da Amazônia. E agora eu fico muito feliz de ver o quanto que ela está sendo mais bem vista pela população em geral, pelo entorno, entendendo que aqui nós temos saúde, nós temos outros cursos que fazem a formação do profissional para devolver ao mercado profissionais qualificados, pensando realmente no outro, e que também aqui vai ser um momento da gente expandir esse conhecimento, essa sabedoria para todo mundo. Então eu fico muito feliz com esse processo. E este foi o programa Globalizando de hoje. Foi um grande prazer ter você na nossa companhia. Seja você que está nos acompanhando aqui pela Rádio Nama, você que nos acompanha pelas várias plataformas de podcast, muito obrigado pela preferência de sintonia. Eu sou o professor Mário Tito Almeida. Deixa eu mandar um recado para a galera que está lá no Centur mesmo, divulgando o curso de Relações Internacionais, o melhor curso de Relações Internacionais da Amazônia, reconhecido pelo MEC com nota máxima. É sempre bom saber que você está na companhia dos melhores. Deixa eu agradecer a professora Daniele Farias, minha amiga. A gente se encontrou aqui na UNAMA BR e eu tenho um prazer muito grande, um carinho muito grande pelo seu trabalho e reconheço que é uma profissional de altíssima qualidade. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer conhecer mais de perto, né? Um programa que a gente acompanha. E é sempre um prazer poder ajudá-lo. Eu tenho um carinho muito especial pelo senhor. Gosto muito, muito, muito. Fiquei muito feliz de topar com o senhor por aqui, né? E venha sempre, né? A casa é nossa. E fale um pouco do curso de nutrição e gastronomia. Hoje eu estou representando os cursos de nutrição e gastronomia. Os cursos, eles estão de uma forma muito engajada com esse processo de humanização no cuidado e de novas práticas terapêuticas também na nutrição e na gastronomia que hoje se complementam. Então, a nossa área é trabalhar com alimentação no cuidado, na assistência, no tratamento, na prevenção. E a gente precisa parar de achar que a alimentação é algo ruim. Ontem nós iniciamos o nosso festival, o mini festival do Chocolate Joias da Amazônia, que acontece no Polo Joalheiro, então já fica o convite, sexta, sábado e domingo. Aconteceu ontem, vai acontecer hoje e amanhã vamos encerrar. E é muito importante trabalhar, por exemplo, chocolate, que é um alimento que é muito consumido, especialmente, né, somos maioria aqui, as meninas. Nós temos um período que a gente depende, muitas das vezes, do chocolate, mas por que isso? E por que o medo de comer o chocolate? Já que ele traz inúmeros benefícios. Então, os cursos de nutrição e gastronomia trabalham justamente com esse cuidado na alimentação. A alimentação para tratar, prevenir, proteger, recuperar a saúde, para que a gente pare também com esse medo. E eu aproveito e peço para seguirem no Instagram. Nós temos o Instagram do curso de nutrição, nutri.unamabr, de gastronomia, gastronomia unamabr, e o meu também, para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo nos cursos, @farias.dani. Peço que todos sigam. Obrigada. Muito obrigado, professora Dani, por estar com a gente. Deixa eu agradecer a quem fez pergunta no programa: Paulo Ponte, Márcia Lopes, Peter Baraúna, Margarete Alves, Itamar Freitas, Thiago Sardio. Quero também agradecer a nossa equipe de locutores, a começar por Gabriela Grosso. Gabi, muito obrigado. Eu que agradeço, professor Mário Tito, professora Daniele. Foi um prazer estar aqui essa manhã com vocês, com esse programa maravilhoso. E eu queria convidar vocês, ouvintes do programa, a acompanhar nosso próximo programa da semana que vem, com o tema Paz no Mundo. E hoje mesmo vamos ter uma live no nosso Facebook às 5 horas, sobre crimes ambientais e crime organizado na Amazônia. Não perca. Esqueci de falar que a Gabi faz parte da equipe de mídias do Globalizando. Importante. E quero agradecer a Camila Neres, que faz parte da equipe de roteiro do nosso programa. Camineres, muito obrigado. Foi um prazer, eu que agradeço. Amei estar aqui fazendo minha estreia ao vivo, com esse assunto muito importante. E eu queria aproveitar para convidar os nossos ouvintes a nos procurar e nos seguir nas redes sociais.
No Facebook, o Programa Globalizando. No Twitter, o @pglobalizando. E no Instagram, Programa Globalizando. Legal, Camila. E agradeço a líder da equipe de entrevistas, Larissa Hiroschoenberger. Eu que agradeço, professor. É sempre um prazer estar fazendo a apresentação dos programas aqui na rádio. E queria aproveitar também, né, para dizer que você que ouve nossos programas e tem interesse, mande suas perguntas do próximo tema, se você tiver alguma dúvida, que nós vamos estar respondendo as perguntas aqui ao vivo. E também dizer que este programa ficará disponível a partir de segunda-feira em formato podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast, todos com o Programa Globalizando. Muito legal, deixa eu falar agora e eu faço questão de dizer quem faz parte do Globalizando. Agradeço a produção de Carol Nascimento na coordenação geral, Jade Germano nas orientações, Luísa Veiga, Maria Clara Madorra, Alciane Dias e Alice Cardoso na playlist, Luiz Sampaio, Lucas Patrick e Ana Clara Nunes nas entrevistas, Agatha Poliane Abreu no Globalizando News, Yane de Paula nas curiosidades, Carlos Eduardo nas oportunidades, Camille Mácula nas dicas, Manuele Gaia e Maria Luísa Lameirão nas manchetes, Cauene Biapina, Jennifer Gonçalves, Emi Vilas Boas, Lana Borges, Sara Tavares, Heloísa Couto, Stephanie Rodrigues, Gabriela Alves, Lara Lima e João Vitor nas mídias, Paula Castro, Vitória Vidal, Paulo Vitor Azevedo, Ana Mel Grimati e Luciana Alves nas externas, Eduardo Oliveira, Érica Nascimento, Pablo Oliveira, Iago Cruz e Isabelle Macedo na produção de conteúdo, Brenda Macedo, Camille Mâncio no roteiro, Verena Moura e Beatriz Valente na revisão do roteiro, Sérgio Salles e Josiane Mendes no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação de áudio, muito obrigado, o Ardel Monteiro. A apresentação é minha professor Mário Tito Almeida e a direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal!